A paz do Senhor. É uma alegria poder comunicar a palavra de Deus ao seu coração. Um jovem universitário, ele saiu de uma determinada cidade para estudar num grande centro. Ele era um rapaz que se dedicava ao culto a Deus sincero, ele meditava na palavra de Deus, ele era um rapaz que orava, era um rapaz muito direito. Onde ele estava, ele se destacava pela sua humildade, pela sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Ele tinha uma inteligência relacional muito grande, intrapessoal e interpessoal, uma pessoa que se destacava. E um certo professor da faculdade achou muito interessante a maneira daquele jovem, e aquele professor era um homem ateu. Ele dizia não crer em Deus. E ele quis dissimular aquele jovem da sua fé. E ele teve uma ideia. Ele deu alguns livros para aquele jovem ler e disse a ele: olha, este livro aqui, eu quero que você substitua a sua Bíblia. Tome esse livro. Ele fez isso num corredor da faculdade. O jovem, no momento, não tinha como renegar aqueles livros, não aceitar, e ele pegou os livros. Mas quando chegou em casa, foi ler, ele viu que aqueles livros não iam contribuir em nada para ele se tornar uma melhor pessoa. E o ateísmo não produz nada de bom mesmo. Nós vemos que as nações que optaram pelo marxismo ou leninismo, um regime ideológico que exclui Deus da vida, tenta excluir Deus da vida das pessoas, do Estado, das relações sociais, nós vemos que as nações que optaram por esse caminho, todas elas hoje estão derrotadas, fracassadas. Nós pegamos o caso da Albânia, por exemplo, que era a única nação que colocava na sua Constituição o seu Estado ateu. Pobre Albânia. Hoje é um país extremamente sofrido, extremamente pobre, extremamente o seu povo infeliz, sem senso de propriedade. É algo absurdo. Nós vemos que o ateísmo não acrescenta nada ao ser humano. O ateísmo não faz o ser humano melhor. E nós vemos que o ateísmo é algo que se aprende, porque o homem não nasce ateu. O homem nasce com o desejo de buscar a Deus. O homem é um dos únicos animais que olha para cima. O homem é um ser que carece de adorar um Deus. E a Bíblia mostra um Deus verdadeiro e único. E o ateísmo se contrapõe a tudo isso. Voltando à história daquele moço, ele então recebeu os livros daquele professor e levou para a sua casa e começou a ler e percebeu que aqueles livros que propagavam o ateísmo não iam acrescentar nada na vida dele, e ele percebeu a incoerência do ateísmo. E ele então escreveu um bilhete para o seu professor e entregou, pôs no escaninho, lá no lugar onde se destinavam as correspondências do mestre naquela instituição de ensino superior. E eu quero ler para você agora o bilhete que esse rapaz escreveu. Ele escreveu assim: prezado senhor, se tiveres alguma coisa melhor do que o Sermão da Montanha, as parábolas do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, se souberes de um Salvador mais poderoso para salvar pecadores do que Jesus Cristo, cuja história eu possa ler na Bíblia, que é a palavra de Deus, favor enviar-me, em substituição da literatura que o Senhor me aconselhou a ler. Eu prefiro ficar com a Bíblia Sagrada, com a história verídica de Jesus Cristo e com aquilo que Jesus Cristo representa para mim e que me salvou e que me deu
sentido à vida. Aquele rapaz entendeu que nada pode substituir as verdades da palavra de Deus. O ateísmo, ele é aprendido. Como já disse, nenhum homem nasce ateu. O ateísmo se aprende no lar, na escola, em qualquer que seja o ambiente. O ateísmo é algo que é ensinado. Agora, a fé não. A fé, ela nasce congenitamente. O homem já nasce com uma fagulha de fé. Esta fé, ela vai se evoluindo. E Deus, ele se revela ao ser humano. Deus quer que o ser humano tenha uma relação com ele. Por isso é que Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo não veio estabelecer uma religião. Jesus Cristo veio reatar o relacionamento entre Deus e o homem. E Deus sempre está se revelando ao homem. Deus sempre está falando. Fala no coração, fala na mente, fala nos órgãos do sentido. Deus usa a natureza para falar com o homem. Deus usa o seu Espírito Santo para falar com o homem. Deus usa pregadores como eu, que embaso a minha pregação, não nas minhas ideias próprias, mas na palavra de Deus. Deus usa pregadores, Deus usa, como está usando o seu aparelho de televisão, esse veículo de comunicação extraordinário que é a TV, para comunicar a sua verdade, o seu amor, a sua bondade ao ser humano. Deus sempre quer se comunicar ao ser humano. Deus sempre quer reatar as ligações com o ser humano. Agostinho, nas suas confissões, ele escreveu, quando ele estava em período de ateísmo, distanciamento de Deus, ele questiona a divindade, perguntando: aonde, Deus, tu estavas quando eu em densas trevas vivia? Porque tu, Deus, não te revelaste a mim antes? E Deus disse: eu nunca estive ausente a ti. Eu sempre estive falando contigo. É tu que não me ouvias. Os astronautas russos, ironicamente, subiram à Lua e disseram: nós não estamos vendo Deus aqui em cima, uma mensagem encomendada pelo antigo regime comunista. Nós não estamos enxergando Deus aqui no céu. Ora, o nosso Deus, o Deus da palavra de Deus, é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Ele tem uma forma, ele tem uma estrutura, mas é uma estrutura espiritual, metafísica, que a nossa mente e que os nossos olhos não poderão jamais assimilar. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem carnal diz no seu coração que não há Deus. O homem nécio diz que não há Deus, porque o homem natural não consegue compreender as verdades espirituais. Mas Deus é uma verdade absoluta que nós assimilamos por fé. Creia em Deus, creia no Deus Pai, Ele é poderoso